que fazer para o cliente valorizar o que eu faço? Você já se pegou numa situação em que você, depois de uma negociação, você fez todo o processo de acompanhamento, você acompanhou a aplicabilidade, você foi lá, fez todo o processo de treinamento da equipe, toda aquela parte que preconiza o pós-venda, na expectativa de prestar um excelente serviço e depois você ser reconhecido nas próximas negociações. Mas muitas vezes a gente faz tudo isso e chega na outra negociação, a hora que você vai renovar o contrato ou que você vai fazer uma nova negociação com esse cliente, nem sempre o cliente valoriza aquilo que você fez no período anterior. Mas por que será que isso acontece? O que eu posso fazer para que o cliente valorize aquilo que eu faço, aquele meu processo de acompanhamento e de pós-venda que eu fiz e que eu entreguei para o cliente? Primeiro de tudo, para responder a estas perguntas, nós precisamos entender dois conceitos fundamentais. O conceito de valor entregue e valor percebido. Valor entregue é tudo aquilo que eu faço para acompanhar aquela negociação. Todos os processos relativos ao pós-venda, ao acompanhamento, à resolutividade dos problemas, dos possíveis problemas que acontecem quando um serviço está sendo entregue, um produto está sendo entregue durante esse processo do pós-venda. Isso é valor entregue. É você cuidar para que tudo aquilo que foi prometido na relação comercial efetivamente aconteça. E o que é valor percebido? Valor percebido nem sempre é aquilo que foi entregue. Valor percebido é a percepção sob a ótica do seu cliente, sobre a ótica do seu comprador, a respeito daquilo que foi feito. Então, o que acontece? Qual é o grande problema? O grande problema é que muitas pessoas, elas entregam e elas acreditam que aquilo que foi entregue é o mesmo que foi percebido. E nem sempre é. Porque a percepção de valor, ela é subjetiva. De repente, para você, consultor de negócios que foi lá, fez, implementou, acompanhou, na sua cabeça estava muito certo, estava muito claro que aquilo havia sido entregue e que aquilo foi um valor entregue no processo comercial. Mas nem sempre essa percepção, ela condiz com aquilo que acontece lá na cabeça do comprador, do tomador de decisão. E como é que a gente pode fazer essas duas visões se aproximarem? Algumas estratégias são interessantes você implementar. Primeiro, alimente todo o CRM. A todo momento que você faz uma visita, que você faz um contato com o seu cliente no pós-venda ou que você faz um relacionamento com o seu cliente, alimente esta sua organização. Registre esse momento de interação que você teve com o seu cliente. Os formais e os informais, aqueles presenciais e aqueles não presenciais que você se preocupou em resolver algum problema, em dar alguma orientação ou simplesmente fazer aquela visita de relacionamento. Então, primeiro, registre. Segundo, quando você efetua uma venda, estabeleça alguns indicadores estratégicos que você vai mensurar no início e no final do processo comercial. Quando eu falo do início do processo comercial, é quando você efetuou a negociação. Final é depois que acabou aquela prestação de serviços, depois que aquele produto cumpriu com a qual ele era objetivado. Então, se você estabeleceu um indicador, uma meta, uma métrica mensurável no começo do processo e você mensura ele lá no final, você consegue mensurar, você consegue ter um valor quantitativo a respeito daquilo que você entregou para o seu cliente. Então fica algo mensurável, quantificável. E a terceira dica que eu dou para vocês é o seguinte: faça reuniões de feedback, de avaliação do processo anterior. Então, ao final de um determinado ciclo produtivo, ao final de um determinado período, você faz reuniões onde você vai apresentar tudo aquilo que foi feito, quais foram os indicadores que você estabeleceu e como chegou ao final do processo. Então, isso fica claro, isso fica visível o valor entregue e o valor percebido na cabeça dos seus clientes. E um ponto muito importante para vocês:
Quando você tem um processo comercial mais complexo, que demora mais tempo, faça essas reuniões periódicas e depois a reunião final do processo. Por quê? Porque pode ser que aconteçam alguns problemas que pequenos não significam muitos, mas que na soma toda gera insatisfação do seu cliente, ou seja, o valor percebido por ele cai muito. Então, se você faz reuniões periódicas, você consegue mensurar e já avaliar o grau de satisfação do seu cliente durante o processo, fazer as medidas corretivas nesse processo e lá no final você consegue ter mais êxito durante esse processo. Então, lembrem-se, valor entregue é uma coisa, valor percebido é outra. O valor é subjetivo, cada pessoa dá valor de um jeito, de uma forma e tem uma concepção psicológica diferente. E quando você faz essas estratégias, você vai ter muito mais valor entregue ao final do processo, tá ok? Boas vendas para vocês!